Hoje vamos ver qual é a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Cruzeiro amanhã, domingo, 4 horas da tarde. Mais um daqueles jogos importantes para o Botafogo vencer e convencer também. Um adversário duríssimo, difícil, o Cruzeiro que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas se o Botafogo quiser realmente se aproximar do pelotão lá de cima, precisa vencer esse jogo, precisa fazer os 3 pontos dentro de casa. Chega do Botafogo desperdiçar pontos importantes jogando no tapetinho do Nilton Santos. E amanhã podemos ter algumas novidades no time do Botafogo para essa partida diante do Cruzeiro e eu vou te mostrar agora. Então vem comigo ver qual é a provável escalação do Botafogo para esse duelo de amanhã contra o Cruzeiro. Bem, e essa é a provável escalação do Botafogo para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Como eu falei, é um jogo importante, o Botafogo pode ter algumas novidades, eu vou mostrar quais são elas aqui para vocês agora. O John é o goleiro que será titular amanhã, e aí vem a nossa primeira dúvida já na lateral direita, porque o Vitinho jogou contra o Bragantino, fez um bom jogo, deu assistência, não sofreu defensivamente. O Matheus Ponte havia feito um bom primeiro tempo contra o Corinthians, depois, assim como toda a equipe, caiu no final de semana passada. Então tem aí uma dúvida entre Vitinho e Matheus Ponte. Ponte porque no meio de semana o Botafogo tem um jogo importantíssimo também, de oitavas de final de Copa do Brasil, então pode ser que ele poupe o Vitinho para utilizar o Vitinho no jogo de volta da Copa do Brasil e inicie com o Matheus Ponte, mas também pode ser que ele faça o contrário. Então existe essa indefinição, apesar do Vitinho ser o lateral direito titular do Botafogo. Como tem uma bateria de jogos grande pela frente, ele vai dar uma rodada em algumas posições do elenco, que ele sente que se ele tirar um jogador e colocar o outro, não perde tanto em qualidade técnica. O Matheus Ponte é um lateral mais ofensivo, pisa mais na área, marca mais gols do que o Vitinho, tem uma definição melhor, até mesmo para cruzamentos, mas defensivamente o Matheus Ponte deixa um pouco mais a desejar do que o Vitinho. Aí para a dupla de zaga do Botafogo teremos o Caio Fernando e o Alexander Barbosa, a dupla de zaga que se consolidou no Botafogo. O Botafogo que vem levando muitos poucos gols, o Caio Fernando chegou muito bem, como eu sempre falo aqui para vocês, ele chegou e parece que já está no Botafogo há muito tempo, está jogando muita bola, e o Alexander Barbosa vem de um jogo de bastante moral, né? Acabou marcando um gol contra o Bragantino, é um zagueiro de bastante imposição física, uma boa saída de bola, então a dupla de zaga do Botafogo vai ser mantida a mesma. Na lateral esquerda, pode ser que jogue o Alex Telles, porque o Cuiabano já jogou o jogo do meio de semana, então meio que ele deu uma poupada no Alex Telles, e agora eu acho que o Alex Telles vai iniciar esse jogo como titular, mas sempre existe essa dúvida também, mas é bem provável que o Telles seja o titular nesse jogo contra o Cruzeiro e não o Cuiabano. Agora, falando sobre os volantes do Botafogo, o Danilo já está à disposição, deve ficar no banco de reservas nesse jogo. Quem deve iniciar jogando é o Nilton. Eu sei que tem muitos torcedores do Botafogo que não gostam do Nilton, que trazem uma lembrança do Nilton de algumas falhas no passado, mas a verdade é que o Nilton vem de um bom jogo contra o Corinthians e um bom jogo contra o Bragantino, no qual ele não comprometeu o Botafogo em nada, pelo contrário, acabou ajudando com desarmes, ajudou na saída de bola também, é um ativo da base do Botafogo, então tem que ser valorizado, e isso vai acontecer porque o Danilo ainda não tem condições, digamos que, de jogar os 90 minutos da partida. Então o Danilo deve entrar ali mais para o segundo tempo, mas não vai começar jogando. Quem vai começar jogando é o Nilton como esse volante titular do time do Botafogo. É um jogador que o técnico David Ancelotti vem apostando bastante, vem utilizando o Nilton. Desde o jogo contra o Sport, o Nilton vem sendo utilizado nesse time base titular do Botafogo e ele vai ser o titular dessa partida ao lado do Marlon Freitas, formando essa dupla de volante. Marlon Freitas, muita liderança no time do Botafogo, vocês sabem da importância do Marlon nos lançamentos, cobrindo espaços também no meio de campo. Então essa é a dupla de volantes que será titular do Botafogo nesse jogo, e aí o destaque é para o Danilo, que deve iniciar no banco. Para ser o meio armador do Botafogo deve ser o Savarino, novamente como titular. Ele sempre vem revezando entre o Savarino e o Corrêa, então não descartam a possibilidade do Corrêa jogar, mas eu acho que ele vai de Savarino como titular no meio de campo. E aí na ponta direita é o Arthur, realmente com ponta direita, lembrando que o Barreira, que até vem treinando nessa posição de ponta direita no Botafogo, apesar de ser mais um meio campista, ainda não deve estar à disposição para esse jogo contra o Cruzeiro. Ele acabou sofrendo ali uma pequena entorse no tornozelo, acabou torcendo no tornozelo, mas não deve ser problemas o Barreira para o jogo do meio de semana contra o Bragantino. Agora, para esse jogo contra o Cruzeiro, o Barreira não deve estar à disposição, então é o Arthur que vai na ponta direita. O centroavante deve ser novamente o Arthur Cabral, por mais que a torcida do Botafogo venha pegando assim um pouco no pé do Arthur Cabral, ele é o melhor centroavante realmente que tem hoje no time do Botafogo. O Corrêa pode fazer essa função também.
até entrou, né, no decorrer da semana contra o Bragantino como um centroavante, o Correa, mas eu acho que ele vai de Arthur Cabral. E aí na meia esquerda, a sensação do momento no Botafogo, uma das grandes joias que temos aqui no futebol brasileiro, que é o Álvaro Montoro. Esse moleque é muito diferenciado, desequilibra jogo o Álvaro Montoro, então é mais um jogo aí pro Montoro mostrar o seu talento e ajudar o Botafogo a conquistar 3 pontos. Então o time base titular do Botafogo é John, o Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa, Alex Telles, Newton, Marlon Freitas, Savarino, Arthur Cabral e Álvaro Montoro. Algumas possíveis mudanças como eu já falei para vocês, nas duas laterais, pode ser que reveze tanto o Matheus Ponte quanto o Cuiabano, mas eu acredito que é Vitinho e Telles mesmo. E também no meio de campo tem esse impasse entre o Correa e o Savarino, mas eu acho que o Savarino vai ser o titular. E essas são as únicas dúvidas, e a grande novidade fica por conta do Danilo. Jogar contra o Cruzeiro vai ser muito difícil. Um time muito bem treinado pelo técnico Leonardo Jardim, um time do Cruzeiro que trabalha bastante em transição rápida, tem jogadores de qualidade, tem um Caio Jorge vivendo um momento muito iluminado lá na frente, marcando gols. É bem verdade que o Cruzeiro vem de 2 jogos sem vitória, perdeu para o Ceará jogando em casa e também empatou com o CRB jogando em casa. Então eles vão querer dar uma resposta para o seu torcedor, não espere jogo fácil para o Botafogo, é jogo difícil. Lembrando que o último time a vencer o Botafogo no Newton Santos em Campeonato Brasileiro foi o Cruzeiro no ano passado, foi 3-0 o Cruzeiro aquele jogo. Então o Botafogo vem defendendo a invencibilidade, jogando no Newton Santos no Campeonato Brasileiro, e é um jogo difícil, complicado. Meu palpite aí para essa partida é um 3-2 Botafogo em cima do Cruzeiro, um jogo bem movimentado, com gols, um jogo assim, bom da gente assistir, né? São 2 times que gostam de jogar futebol, 2 times rápidos que têm jogadores habilidosos do meio para frente, então eu acho que vai ser um grande espetáculo amanhã esse Botafogo e Cruzeiro. Comente aí também o palpite de vocês para esse jogo e também comente aí embaixo quem você colocaria de titular no time do Botafogo, quais mudanças você faria no time. E é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abração do Francisco, é nóis e fui!